Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. Estou de volta. Realmente não pude estar aqui das duas últimas quintas-feiras por falta de tempo mesmo, mas saibam que eu estava em pensamento com todos vocês, pedindo a Deus, como sempre faço. E hoje, claro, estou aqui com o Júnior novamente. E que bom que estamos juntos mais uma vez, que bom que vamos vibrar na mesma sintonia, nessa sintonia de amor, de esperança e de carinho. Então vamos procurar nos harmonizar, nos reequilibrar, entrando em sintonia com Deus, com a espiritualidade maior. Como vocês sabem, é um grande prazer para a gente fazer o Evangelho no Lar. É sempre muito gostoso quando a gente faz e quando a gente tem o retorno de vocês. Obrigada de coração pelo carinho, pelos comentários. Obrigada por estar com a gente todas as quintas-feiras, no mesmo horário, sempre com um pensamento de amor, tentando manter o equilíbrio nos nossos lares. A gente agradece muito. Como eu já sempre digo, a gente não tem tempo para responder a todos os comentários de vocês, mas todos são lidos com certeza. Com certeza a gente pede em oração por todos vocês, todos os nomes que estão ali. Eu tenho um recadinho também aqui que o Júnior está me mostrando. O recadinho hoje é do Eri. O Eri é o nosso diretor, o diretor da página. Ele pede que a gente dê um recado para vocês, dizendo que em breve a gente vai ter o PAD, que é uma plataforma de estudos avançados da doutrina espírita. Então pedimos que vocês se inscrevam no nosso Twitter. Eu vou passar o endereço. É www.twitter.com/luzespírita. Ali vocês vão receber notícias do movimento espírita e das nossas atividades, inclusive sobre a PAD, que, novamente repetindo, é a plataforma de estudos avançados da doutrina espírita. Então a gente conta com vocês, a gente conta que vocês se inscrevam, vamos fazer esse canal crescer, a gente ter mais informações, a gente poder aprender mais, estudar mais e entrarmos mais em sintonia ainda com o bem maior. Bom, gente, vamos então à nossa oração. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Senhor Jesus, pedimos que a Tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos, que a Tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar para o dia de hoje, que nós não sejamos instrumento do mal para ninguém, que a Tua bondade nos ensine a ser melhor e que o Teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. Chico Xavier. Vamos dar início à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Eu leio esse porque ele é uma nova edição e ele é de uma leitura mais fácil e moderna. Então, para o nosso entendimento, ele fica mais fácil, mas pode ser usado também o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele antigo, tá, gente? Fiquem à vontade.
Eu estou lendo então o item 6, que fala o Espírito da Verdade, Paris, 1861. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho pedir que aceitem sem reclamar suas provas. Podem chorar, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, trabalhem em sua terra. Recomecem no dia seguinte a difícil jornada da véspera. O trabalho de suas mãos fornece o pão terreno a seus corpos, mas suas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de seus pensamentos. Quando a hora do repouso chegar, quando o fio da vida escapar de suas mãos e seus olhos se fecharem para a luz, sentirão surgir e germinar minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai. Seus suores e suas misérias formam um tesouro que os tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre todos vocês será talvez o mais resplandecente. Em verdade eu digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são os meus bens amados. Aprendam com a preciosa doutrina espírita que dissipa o erro das revoltas e ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que o ensinamento dos espíritos dissipe a inveja que sentem contra os ricos do mundo. Eles, frequentemente, são os mais miseráveis, porque suas provas são mais difíceis do que as da maioria. Eu estou com vocês e meu apóstolo vem para esclarecê-lo. Bebam na fonte viva do amor e preparam-se, prisioneiros da vida, para se lançarem um dia, livres e alegres no seio daquele que os criou simples e ignorante, para torná-los perfeitos. Ele deseja que vocês mesmos, através da experiência da aquisição de conhecimentos, evoluam e sejam responsáveis por suas próprias ascensões. Olá, boa noite a todos. Enquanto a Janete estava lendo, eu estava me lembrando dos tempos, remotos, aonde eu podia escutar, eu escutava as vozes de alguns espíritos, E aquilo para mim era uma surpresa. E ao mesmo tempo que eu ficava apavorado, nervoso, achando que tudo era esquisito, eu já sabia disso, dessas histórias de escutar, por causa da Janete, A Janete, ela é espírita, ela já sabia de tudo isso, ela trabalha com isso, Só que foi uma experiência, para mim, naquele tempo, muito novo, surpreendente. E é estranho, era muito estranho tu chegar perto de uma pessoa e ver revelações daquela pessoa. Isso nem é o correto e eles nem fazem isso. Mas tudo tem um princípio, tudo tem um começo. Espíritos bons não falam da vida dos outros e muito menos te colocam em evidência. Eu só estou falando isso porque para mim foi uma grande novidade, E eu fui encontrar respostas através da leitura dos livros do Espiritismo,
dos livros de Kardec, do Pentatêutico. E eu encontrei muitas explicações bem detalhadas sobre da onde a gente veio, para onde a gente vai. Ali eu entendi que essa não é a minha primeira encarnação, não é a de vocês também a primeira encarnação. Cada um tem o seu tempo, cada um já teve a sua experiência aqui nesse planeta, já tivemos em outros planetas, né? E isso até me remete a pensar, né, como as pessoas classificam Deus a um ser parecido com o ser humano no nosso planeta e ele é mais além do que isso, né? E sabemos da quantidade de planetas que existe, na casa dos trilhões, várias galáxias, e o próprio Espiritismo já fala que são habitados, formas diferentes, então é muita pretensão, né? Mas ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse que a gente faz, que a gente lê, eu encontrei muitas respostas, muitas dúvidas. Muitas dúvidas foram sanadas, né? Mas foi difícil, é muito difícil tu assimilar tudo isso. Isso não faz mais parte da minha vida. Foi um início que deu um pontapé para mim começar a pesquisar e a me aprofundar. Então você tem um vislumbre de algo que você acaba entendendo um pouco mais. A partir daquele momento, eu já enxergava a vida de uma forma bem diferente. Não importa o que os outros vinham me dizer, os seus conceitos, eu ouvia todos, não debatia, não discutia com ninguém, nunca discuti com ninguém sobre isso. Cada um tem o direito de pensar o que quer, né? Cada um tem o direito, e tem esse direito, tem esse livre-arbítrio de escolher o seu caminho. Nós todos cometemos erros e acertos o tempo todo, isso faz parte da vida, né? Cada um tem o direito de tomar suas decisões e nós temos que respeitar. Isso é importante. Mas eu encontrei as respostas para aqueles vislumbres, para aqueles momentos que eu passei. E durante o resto da minha trajetória, foram pesquisas, foram estudos, foram entendimentos. A gente enxerga o ser humano de uma outra forma. Na verdade, mudou o ponto de vista, né? E o Espiritismo, praticamente, ele nos convida para mudar a nossa perspectiva, nosso olhar sobre a outra pessoa que nos rodeia. A nossa história não começa no berço e não termina com a morte. Isso é uma visão materialista. O Haroldo Dutra, né, ele fala muito bem sobre isso, ele plana muito bem essa vivência, né, em suas palestras. Mas realmente não começa no berço. Nós vamos nos surpreender com o que nós vamos encontrar. Crianças bem avançadas, né? Se começa no berço, como é que elas podem ter certos conhecimentos? E a vida também nos apresenta muitas circunstâncias. Praticamente a vida nos coloca em situações de dores, sofrimentos, e alguns já vêm com essa carga de nascença. Deficiências físicas, deficiências mentais, e estão levando a vida. É muito interessante quando a gente enxerga as coisas com outros olhos. Porque daí não é uma vida de sofrimento. Não, é uma experiência de sofrimento. É uma experiência que nos leva a acreditar mais em nós. Convido a todos a mudar o seu ponto de vista sobre o seu companheiro, sobre a sua companheira, sobre os seus filhos, sobre os seus pais, sobre mudar esse ponto de vista. Eu até estava lendo o comentário da Cíntia Pena, em que ela fala que cuidou da mãezinha dela, né?
lavou o cabelinho dela, penteou, pintou, né? Fez um agrado, sabendo que a mãezinha dela está velhinha. Pessoal, só para lembrar, isso tudo foi planejado. Isso tudo foi planejado lá na verdadeira vida. Isso aqui é uma grande escola. É aqui que a gente vai ter as experiências que nosso espírito precisa. O corpo vai ficar aqui, foi gerado aqui e vai ficar aqui. Mas o nosso espírito precisa passar por essa pressão toda, por essa dificuldade toda. E nós temos um grupo que vai vir conosco. Quem se ama, né, vai ter essa pessoa, vai estar sempre junto dela. Eu não falo do amor doentio, aquele que não dá liberdade, não dá vida. Isso não é amor. Quando na nossa família a gente consegue identificar, né, aqueles que estão conosco há muito tempo, que tem uma simpatia muito grande, e aqueles que a gente não afiniza muito. Até a gente tem que buscar mudar isso, né? Criar na pessoa afinidade, criar na pessoa uma nova história. Mas assim, nós temos que pensar de uma forma diferente sobre as pessoas, sobre o nosso comportamento. Se nós planejamos a nossa vinda para cá, e eu já falei com os senhores, nós já conversamos sobre isso, que não é assim para você poder encarnar na Terra, né? É bem complicado para você conseguir essa encarnação. Nós temos muitos espíritos esperando o momento de conseguir o encarne, né? Para poder realizar suas experiências. Existe o grupo que pertence à Terra, então nessas indas e vindas das colônias, né? Existe todo um preparo para a gente poder vir e o espírito poder aprender na carne, né? O que ele tem que aprender, os outros sentidos, porque se fosse tão fácil não precisaria encarnar, se fosse lá no plano espiritual tão fácil. Então vem aqui e isso vai ficar impregnado. Então lá nós já sabíamos que, você vai primeiro, você também vai, você vai depois, aqui nós vamos lá, tudo certo. Também já sabíamos, você vai retornar sim, você vai retornar em tal data, em tal hora, já sabemos. É claro que aqui a gente passa, quando vem para a Terra, para aquela onda de esquecimento, né, que tem que ser, senão a gente não consegue aprender nada, porque a gente pode vir com grande remorso, com muitas coisas para resolver. Se a gente soubesse disso, a gente não faria nada, não tentaria modificar nada. Então é feito o esquecimento para que a gente possa ter a vivência, possa ter a experiência. Então, quando chega na hora, é claro que aqueles que têm que retornar para o plano espiritual vão voltar. É válido chorar? Claro que é válido chorar. Tá? O choro é consagrado. Vai chorar de saudade. Foi, dá uma saudade, né? Já foi lá. Mas vai haver o reencontro. Não termina na morte. Não, vai haver o reencontro. Não devemos entrar em desespero. E o principal, aceitar as provas sem reclamar. Eu tenho essas deficiências. A prova. Você está passando por isso. Você recebeu uma autorização para passar por isso. Quer dizer, você tem força para passar por isso. Não se revolte. O Espiritismo diz para a gente não se revoltar. Tá? Tanto é que ele fala ali nesse próprio texto, né? Bem-amados, os que aceitam os seus fardos e assistem aos outros. Isso nós vamos encontrar o tempo todo no Evangelho. A assistência. Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. É claro que alguns vão estar mais evoluídos, outros vão estar um pouquinho mais atrasados. Nós não devemos julgar, nós devemos assistir sem julgar. Nós devemos ter coragem para poder se conhecer, reconhecer as falhas que nós temos e trabalhar esse aspecto. Então aqui não vai ser nada fácil, mas também não deve ser nada desesperador. Quando a gente sabe que vai continuar, que continua, pode ser até retirado, não importa a forma que vai ser retirado, ele tem um momento do seu desencarne. Nós temos aí desencarne acontecendo direto, de várias formas. Isso não tem assim, aquele
aquele tom de finalização. Não, existe a continuidade. É claro que vai ficar a dor, vai ficar a saudade, isso faz parte. Mas faz parte até do nosso crescimento. A gente sente isso quando os filhos saem de casa. A gente sente isso quando nossos filhos às vezes nos deixam com brabeza e vão partir para a vida. Porque também depois eles vão perceber isso, eles vão também reconhecer isso, eles também vão vivenciar isso. E também não podemos esquecer que tudo que a gente faz tem um retorno, é uma lei divina. Se eu faço bem para os outros, eu vou receber bondade. Se eu auxilio os outros, eu vou receber auxílio. Se eu faço uma assistência, eu vou receber também assistência. Isso é uma lei divina. Não está escrito, é lei divina, acontece. Então vamos pensar naquilo que nós estamos emanando para os outros. Qual é o nosso ideal? Então, mãos à obra, gente. Vamos realmente começar a viver. Fazer valer a pena a nossa vida aqui. E a partir do momento que a gente olha com uma outra perspectiva, a gente começa a enxergar as coisas de forma diferente. Aí tudo muda de figura. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver todos os aspectos necessários para o nosso entendimento. Eu convido vocês sempre à leitura e renovar a leitura e de novo e ler várias vezes esse livro. Você vai entender um pouquinho melhor, vai assimilar, vai compreender. No capítulo 5 que nós passamos, ele explica praticamente todas as nossas dores. Explica de onde vem, como pode surgir, como resolver essas questões. Basta a gente ter vontade. Basta nós aceitarmos a nossa vida. Porque ela é temporária, passa muito rápido. Nossa vida é quase nada perto, né, comparado com a vida eterna que existe, que a gente vai e volta. São alguns anos de sofrimento, são alguns momentos de dor. Quem está no plano espiritual, que nos auxilia, nos ajuda, não pode viver essas experiências para nós. Muitas vezes a gente pede para sair de certa situação, quando na verdade nós tivemos que pedir força para dar sequência. Coragem, ânimo. Nós não viemos aqui para sofrer. Eu também vi o Haroldo Dutra dizer isso. Gosto muito desse palestrante. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós temos é que entender o que acontece e fazer desse acontecimento um marco na nossa vida e na vida de todos que nos cercam. A começar pela nossa família. A paz da nossa família começa primeiro com a gente. Se a gente leva tranquilidade, a gente recebe tranquilidade. Se a gente leva aflição, nervosismo, vai receber isso de volta. Às vezes a Janete me chama a atenção, né? Às vezes eu extrapolo. Faz parte de uma vida, assim como ela também às vezes extrapola. Bem pouquinho, né, amor? Quase nada. Obrigada. Entendem? Então isso tudo é uma questão de ponto de vista. Eu sempre digo para os meus filhos, né, Amanda e Vinícius, que eles têm que fazer valer a pena tudo e qualquer experiência que eles tenham. Sabe? Está acontecendo isso. Olha, aproveita. Divirta-se. É o que eu digo mais para minha filha que trabalha com evento. Divirta-se. Para o meu filho também, Vinícius, vai lá e faz valer a pena. Às vezes eles entram nos cursos, entram nos trabalhos, vamos fazer. Se está aqui, é porque era para estar. Se essas pessoas te cercam, eram para te cercar. Não é para te prejudicar ninguém, é para o contrário, dar assistência, auxiliar e muitas vezes se reservar até para evitar confusão. O silêncio também ajuda, mas o exemplo
mostra muito mais. Que as pessoas ficam te observando, logo elas percebem que tudo aquelas calúnias que falam são só calúnias. Já começam a verificar quem é o caluniador. Então a pessoa tem que se manter reta, tem que se manter direita, tem que manter a sua integridade. Uma integridade que vem de dificuldades. Até a parte do texto fala, não invejar os ricos. Eles têm uma tarefa bem difícil. É muito difícil para eles lidar com isso tudo. Trabalhar com isso. Porque tem que enxergar a simplicidade, tem que sair do materialismo. Existem pessoas assim. Existem pessoas que têm condições e são exatamente o que se espera delas. Nós pedimos muito, para Deus, muito para Jesus, mas também se espera muito de nós. A partir do momento que nós estamos aqui encarnados, muita coisa de nós é esperado. A nossa iniciativa, a nossa boa vontade, a nossa perseverança. Nós não podemos desistir. A gente não deve desistir nem das pequenas coisas. Tá difícil, aquela pessoa é difícil. Não vamos desistir. Vamos usar outros meios de fazer melhorar esse relacionamento. Olha que presente seria, uma pessoa que é tão difícil na nossa vida se tornar um amigo depois. Da mesma forma, a gente tem que pensar com os obsessores, que às vezes nós abrimos essas portas para as obsessões e nós temos uns comportamentos terríveis. Vamos então passar amor, carinho, porque na verdade nós é que temos que corrigir e fechar nossas portas, corrigir a nossa moral. Porque muitas vezes a gente se entrega para os vícios. Muitos desistem da vida, que é um erro gravíssimo. Temos que viver até o nosso último instante, com força de vontade. Basicamente, a nossa vida é baseada nos estímulos que nós mesmos ocasionamos para nós. Seria isso o meu comentário. Vamos pedir então agora para que os bons espíritos possam fluir as águas, colocando nelas os remedinhos que nós precisamos. Não necessariamente aquilo que a gente pede, porque a gente às vezes não sabe o que está pedindo, como a gente já falou um pouquinho aqui. Mas eles sabem, então eles colocam lá os remedinhos que vão nos dar força, coragem, ânimo, que permitam que a gente abra nossos ouvidos internos, internos da alma, para poder ouvir as suas inspirações. Para isso nós não devemos estar em desespero. Surgiu o desespero, tente de toda que é forma evitá-lo. Que é a única maneira da gente, num momento difícil, sintonizar com o plano espiritual e conseguir os devidos apoios, os devidos incentivos, as devidas orientações. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo
os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Como eu comecei falando lá no início, falando um pouquinho de mim, eu não tive mais essas experiências, né? Mas eu continuei na causa. Abracei os livros para poder entender mais desses horizontes. Porque eu entendi que uma das formas é o aprendizado. Instruí-vos, como a gente falou no nosso encontro passado de quinta-feira. Instruí-vos. E essa plataforma que o Eri vai lançar, a plataforma de estudos avançados da doutrina espírita, PAD, ela é um produto de muito trabalho. Nós tínhamos no passado videoaulas, né? Elas continuam, mas isso agora é uma nova forma de ensino, de pesquisa. É um trabalho bonito, bacana, está quase pronto. Por isso que nós pedimos até para os senhores se inscreverem no Twitter, né? Que no Twitter nós vamos estar toda hora colocando ali as informações do nosso site, as coisas que acontecem dentro do movimento espírita. E também já vamos informando, né, a que passo anda o nosso PAD, para que os senhores possam se inscrever. É de graça, é uma forma de aprender mais, de conhecer mais e de se instruir mais. Assim como nós temos várias palestras no YouTube, né, que é interessante, né, a Nete Guimarães e por aí vai. Olha, tem muita coisa boa. Raul Teixeira. Tem muita coisa boa para vocês poderem ver pontos de vistas, né, diferentes. É do mesmo assunto, mas que vai trazer a nós, às vezes, um entendimento, um conforto, um consolo necessário, a luz necessária. Mas tudo está dentro de nós. Nós é que temos que nos estimular o tempo todo. Não podemos esquecer disso. Nós é que estamos vivendo essa experiência. Infelizmente, você não pode assumir o lugar de alguém para o desencarne. Você não pode evitar que alguém tenha que partir. Não tem. Mas você pode melhorar a sua situação. Caso você esteja em uma situação complicada, já entendeu que a lei de volta acontece, é uma lei divina. Então já comece melhorando a sua situação. Comece mudando o seu comportamento. Eu vou só repetir de novo o endereço do Twitter, né? www.twitter.com www.twitter.com/Luz Espírita. E aí vocês se inscrevem lá e vão receber do Eri todas as informações necessárias, que ele fica cuidando disso o tempo todo, né? E façam valer a pena. Façam a vida de vocês acontecer. Desejo a todos uma excelente semana, muita luz, muita paz. E que bom, né, que a Janete voltou. Como eu disse, a gente ainda vai conseguir fazer ela falar, né? E ela fala mais do que eu, podem ter certeza disso. Tá? Só que aqui ela fica meio acanhada, não sei qual é que é dela. Mas nos encontramos então quinta-feira que vem. Boa noite a todos, boa semana, muita luz, pessoal. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br